Bom dia, esse é o Comece Bem o Seu Dia. Eu sou o Abner. Estou aqui mais uma manhã para trazer algo de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos compartilhar algo que está escrito no capítulo 12 de Gênesis, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Deixe a sua terra, os seus parentes e a casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Nessa manhã a gente vai falar novamente sobre propósito. Quem me conhece sabe que eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias e algo que o Espírito Santo tem queimado em meu coração e a gente vai continuar até ele falar: chega, Abner. Mas o tema para essa manhã é obediência, o caminho do propósito. Eu deixei algumas coisas relacionadas aqui para a gente refletir nesta manhã. E queria levar até você a mesma coisa que o Espírito Santo falou comigo ao meu coração. A minha esposa sempre fala: obedecer é melhor do que sacrificar. E realmente é uma verdade para os nossos corações, né? E muitas vezes a gente tem tentado fazer as coisas conforme o nosso coração e conforme o nosso querer. E Deus, ele quer uma obediência da nossa parte. A gente consegue ver quando ele chama Abraão, ele simplesmente fala: sai da tua casa, sai da casa dos teus pais e vá. Ele só dá uma direção, uma orientação e não fala nem o lugar. E muitas vezes a gente quer definir o lugar, quer definir todos os pontos da nossa vida, e a simplicidade que Deus tem para nossas vidas é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se a gente obedecer todos os mandamentos de Deus, nós vamos ter uma vida longa, nós vamos ter uma tranquilidade no nosso dia a dia. E muitas vezes acontecem coisas erradas em nossas vidas justamente porque a gente não obedeceu. Vamos a 3 pontos que eu quero trazer nessa manhã para nos dar um norte com relação a isso. O primeiro ponto é: a obediência revela a confiança. A gente vê aqui que Deus, ele dá uma determinação para Abraão e fala simplesmente: sai e vá. A obediência aqui é a gente fechar os nossos olhos e mergulhar e obedecer na palavra de Deus. E muitas vezes a gente fica tentando adivinhar para onde Deus vai nos levar, o que Deus quer com isso, e a gente simplesmente tem que obedecer. O obedecer o sim de Deus, o mandar de Deus, e sem questionar e sem levar os sobrinhos junto com a nossa vida, né? Porque se a gente for ver num contexto geral, Abraão ainda levou uma parte da sua parentela que no fim deu problema para ele. E o que a gente quer aqui é obedecer. Se ele falou vai, vai e não questione. O tópico 2 que eu quero observar é: a obediência move para o novo. Quando a gente está em obediência a Deus, o levantar de manhã é diferente, porque ele vai trazer um novo de Deus no dia seguinte. A gente levanta sem um contexto, levanta questionando o nosso dia a dia. E é justamente por isso, porque quando a gente está debaixo de uma obediência, o dia seguinte se torna algo novo. Hoje é um novo dia que o Senhor nos deu. E isso faz nos levar a um outro patamar. E eu até deixei anotado uma frase aqui que eu quero frisar, que é: o que Deus tem para você está do outro lado da obediência. Ou seja, ao momento que você sai em obediência a Deus para ir para um outro lugar, quando você chega lá, é o algo novo de Deus para você. Assim como Abraão saiu e quando ele chegou aonde Deus queria, tinha algo novo para ele. Se até aqui tudo isso tem feito sentido para você, se o que eu compartilhei com você até agora está fazendo sentido para você, eu quero te incentivar. Nós temos recebido vários relatos de pessoas que estão gostando, que têm testificado algo
de Deus para a vida de cada um. Então eu quero chamar você a conclamar, né, convocar você a compartilhar, se inscrever, mandar para um amigo. Às vezes a gente está comentando aqui, você lembra de alguém, poxa, alguém que precisava escutar isso, caminha para ele, 2 minutinhos, você não vai perder, é um investimento e a pessoa vai ser abençoada com mais essa palavra. Então eu quero compartilhar com você o tópico 3 e último para a gente encerrar, e eu vou liberar você para o seu dia abençoado. O tópico 3, a gente vai falar sobre a obediência sempre traz recompensa. A gente pode ver aqui que no fim, Abraão recebeu o que Deus prometeu para ele, que ele seria um pai de multidões. Eu tenho certeza que se você obedecer Deus em toda a sua totalidade, você vai ter frutos em sua vida, você vai ter frutos inimagináveis. Assim como Deus prometeu que ele seria pai, que ele não poderia contar o tanto de bênção que ele teria para os dias que ele nem iria estar vivo mais, você também vai ter bênção sobre a sua vida, desde que você obedeça a Deus na sua totalidade. Eu não sei o que você tem a refletir nessa manhã com relação a isso. Talvez Deus tenha determinado algo para a sua vida e você está fugindo assim como eu fugi um dia. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Em uma fase da minha vida, eu comecei a fugir assim como Jonas, eu fugia totalmente para o contrário que Deus me levava. E até o momento que eu parei e refleti e falei, não, eu preciso obedecer à vontade de Deus. Porque isso se completa com o que a gente já falou aqui em um outro episódio. Se você quiser, procure aqui na playlist se você não assistiu. Mas Deus ele nos fala, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejar. Então esse fim é justamente quando eu obedeço, ele vai ser o melhor de Deus para as nossas vidas. Fique com essa palavra no seu coração, Deus abençoe e até o próximo episódio. Deus abençoe.